Graça e paz, amada igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos em uma quarta-feira doutrinária e dando então, irmãos, prosseguimento aqui à nossa série de estudos em cima das cartas da prisão, ali escritas pelo apóstolo Paulo e iniciando então pela carta escrita à igreja em Éfeso. Então, queridos, nós vamos ler aqui Efésios no capítulo de número 1, versículo 3 até o versículo de número 14, e assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós clamamos que em nome do teu Filho Jesus Cristo, tu possas usar a tua palavra para trazer edificação sobre o corpo de Cristo, sobre esta igreja, Pai. Fala conosco então, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja fluindo, Pai, e que ele mesmo possa agir por meio da tua palavra e por meio da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, queridos, Paulo, aqui só relembrando, ainda ali preso em Roma, né? Na cidade de Roma, desde Atos capítulo 28, e ali daquela prisão ele envia essa carta aos irmãos ali, né, que estão em Éfeso, de maneira mais direta, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo 1 e a parte B, ele envia esta carta aos santos, aqueles, como nós vimos, que são santos por serem separados pelo Senhor, mas também são santos porque se afastam do pecado, então se fazem santos. Aos santos que vivem em Éfeso, uma palavra aqui direta a uma igreja, a uma comunidade. Então nós entendemos que esses santos, eles convivem em igreja, e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis por serem crentes, né, por manterem a fé, e também fiéis porque eles cumprem a fidelidade diante do Senhor. Vimos também que o intuito ali de Paulo, daquela prisão, enviando esta carta aos santos, ali que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, esse intuito era de garantir a continuidade da obra iniciada em Atos dos Apóstolos, que é o cumprimento, então, do seguinte propósito: pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através dela. Aqui, então, nessa segunda parte que nós iremos ver hoje, ele dá sequência ao prefácio e à saudação ali iniciada no versículo 1 e no versículo de número 2. Só que já apresentando também revelações profundas e inspiradas pelo Espírito Santo. Vale aqui uma observação, nós não teríamos como discorrer, né, sobre
tudo aqui, não é o que se fala aqui neste bloco do capítulo 1, mas iremos ver aquilo que nos interessa, digamos assim, para alcançarmos o objetivo proposto, né, com essa série de exposições, que é basicamente o entendimento do propósito. Propósito esse que nós recitamos ainda agora. Sendo assim, então, queridos, eu começarei separando algumas expressões que merecem aqui uma certa ênfase no texto que nós lemos. No versículo 4, por exemplo, eu vou separar aqui essa expressão nos escolheu nele, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui, de fato, já aquela divisão. Santos, por serem separados por Deus, e a ideia de irrepreensíveis diante do Senhor também é a ideia de se fazer santo, né? De se afastar do pecado. Então, ênfase aqui para a expressão nos escolheu nele e para sermos. Ainda no versículo 4, né, no finalzinho, finaliza e em amor, né? Mas esse e em amor, ele completa ali, digamos assim, o versículo de número 5. E em amor, aí o versículo 5, a expressão que eu quero dar ênfase, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. ênfase aqui, nos predestinou para ele e para louvor da glória de sua graça. E ainda então, os versículos 9 e 10, desvendando-nos, esta é a ênfase, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. ênfase, então, em desvendando-nos o mistério da sua vontade, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, e o texto deixa bem claro, todas as coisas. Versículo 11 e o versículo 12, nós vamos encontrar então as outras ênfases. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então aqui a ênfase nas expressões predestinados segundo o propósito e também a fim de sermos para louvor da sua glória. Então aqui, queridos, nessas expressões, nessas sentenças, nós percebemos uma exatidão da soberania divina. E essa exatidão diz respeito ao, primeiro, conhecimento de todas as coisas, né? Deus, ele conhece, ele sabe todas as coisas, e também a presença de Deus ali em todos os tempos. Esse conhecimento de Deus, essa presença do Senhor, não diz respeito apenas a um hoje, a um agora, ao tempo presente, mas ao ontem, o passado, no caso, o hoje, o presente, e também ao futuro, né? Ali, a presença e o conhecimento de Deus abrange, então, todas as coisas e todos os tempos. O que Paulo chama aqui no texto de mistério da sua vontade, né? Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. E que mistério é esse? Que pelo beneplácito, que significa pela a concordância, Deus havia antecipadamente planejado todo o sacrifício de seu Filho Jesus em favor da igreja. Aqui, então, duas questões importantes. Primeiro, muito mais do que uma discussão, né, entre predestinação e livre-arbítrio, né? Todas as vezes que se estuda este bloco de Efésios, geralmente se cai nessa armadilha de apenas viver a discussão entre predestinação e entre livre-arbítrio. Aqui, queridos, muito mais do que isto, reside uma revelação da onisciência do Senhor.
E que revelação é essa? Ele é um Deus, ele é o Senhor, que tudo sabe, que tudo pode e que tudo fez, mas o fez antecipadamente. Ou seja, ele fez antes mesmo do ocorrido ali acontecer. A importância, então, não reside na discussão que gera, que é aquela discussão entre predestinação, né, e livre-arbítrio, entre calvinistas e arminianos, né? Então a importância não reside nisso, e sim na graça que nos foi revelada. E que graça é essa? Que a cruz não foi um plano de contingência, ou seja, o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus ali no madeiro, não foi um plano de última hora, né? Não foi uma decisão de última hora, não foi um plano de contingência. A cruz foi algo planejado com antecipação, ou seja, foi algo predestinado, né? E por quê? Né? Justamente aqui que vem então a segunda questão. E por que isso? Segundo, para suprirmos expectativas perdidas. E suprirmos as expectativas perdidas de quem? Do próprio Deus, né? E isso bem em aspas, claro, né, irmãos? Expectativas essas perdidas desde a queda, desde que ele criou o homem para um determinado fim, né, para a sua glória, para o seu louvor, para lhe servir, e esse fim ele foi dissolvido ali com a queda do homem, no caso de Adão e Eva. Então, Deus, desde aquele princípio, ele parte para a restauração, para suprir então a sua expectativa na criação do homem. Então, ao invés de nos preocuparmos com termos misteriosos, né, da predestinação, que aqui é citado, né? Então, tipo, ao invés de nos preocuparmos com questões como, quer dizer então que pessoas já nascem predestinadas para irem para o inferno? Ou isso significa então que nem adianta pregar para estas pessoas que estão predestinadas para irem para o inferno? Ou isso não seria injusto? Deus permitir que pessoas nasçam sobre a terra, venham à existência já predestinadas à perdição? Ao invés disso, igreja, deveríamos muito mais nos sentir agraciados pelo fato dele ter nos escolhidos. Ao invés de perdermos tempo olhando para esse aspecto negativo, deveríamos enxergar o aspecto positivo. Nós também estávamos condenados à perdição, mas ele nos chamou, fomos escolhidos para a sua maravilhosa graça. A nós, a ideia é, já nos foi revelado, né? Aos demais, né, que nós não podemos julgar quem ou quem não, né? Aos demais ainda não foi revelado. Então, primeiro, ele mesmo nos escolheu. É a ênfase do texto, né? Nele, diz a palavra do Senhor, antes da fundação do mundo, né? Antecipadamente. Todos quantos já foram salvos em Cristo Jesus e todos quantos ainda serão, ele mesmo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E para que ele nos escolheu? E para que ele fez isso? No versículo 4 tem a resposta: para sermos santos e irrepreensíveis. Eis aqui então a causa, né, o motivo. Segundo, em amor ele nos predestinou, né? E para que ele nos predestinou? O versículo 5 também traz a resposta: para ele, para a adoção de filhos, segundo a concordância de sua vontade. Ele nos predestinou para suprir aquela expectativa, né? E para então nos adotar enquanto filhos dele. A vontade ali do princípio da criação, então, seria como que aqui em Jesus uma restauração daquilo que foi perdido. Havia um desejo de Deus, uma vontade. Lá no princípio, quando ele criou os céus e a terra, quando ele criou o homem, esse princípio ele foi ali quebrado, né? Mas seria então aqui uma restauração disto que foi perdido. Por isso, o versículo número 6, quando ele diz: para louvor da glória de sua graça.
porque ele criou o homem para isso, né? Para glorificar o seu nome, para a sua glória. Comumente nós falamos que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Então ele deu o seu filho, ele predestinou antecipadamente para que o homem fosse restaurado diante dele para louvor da glória de sua graça. Tudo o que ele ainda enfatiza nos versículos 9 até o versículo 12. Ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua concordância, não é? Que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Essas são, então, revelações profundas e inspiradas do Espírito Santo àquela igreja e também a nós, Igreja do Senhor Jesus. Realmente, queridos, um mistério que sem a ajuda do Espírito Santo não seria desvendado jamais. Há de se entender que, uma vez revelado, né, isso à igreja, como foi aqui para a igreja de Éfeso, então a igreja, né, ela naturalmente, tendo isso revelado a si, primeiro, não seria mais a mesma, ou não se veria mais da mesma forma. Segundo, não permaneceria mais na mesma ou não faria mais do mesmo jeito. A igreja que tivesse isso revelado, esse mistério pelo Espírito Santo, como o temos pela carta aos Efésios, certamente não permaneceria mais a mesma igreja, nem seria mais a mesma igreja. Paulo, então, através desse texto aqui, já no seu princípio, ele dá uma virada de chave, né? Que eleva em muito a perspectiva do tempo, né? A ideia do ontem, a ideia do hoje e a ideia do amanhã, né? Do depois. Ele apresenta a igreja como sendo um personagem presente desde o princípio de toda a criação. Entenda, não é que a igreja já estava lá no Gênesis, não é isso. A igreja, de fato, ela foi criada apenas nos evangelhos por meio de Jesus e especificamente ali no livro de Atos dos Apóstolos. Mas nós podemos perceber que havia, sim, a presença do personagem igreja desde o princípio. Isso no ideal do Senhor, né? Que desde a fundação do mundo, ele já predestinou Jesus para morrer por sua igreja, para morrer pelos seus. E para terminarmos, então, Paulo, ele fecha o bloco com talvez a maior revelação aqui deste bloco, do capítulo 3 até o versículo 14. Talvez a maior revelação. Versículo 13 e 14. Em quem também vós, ele diz, né? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. Então vocês ouviram a palavra da verdade. Esta igreja, a igreja de Éfeso, que era uma igreja formada por gentios, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então a palavra da verdade que foi pregada, por isso eles ouviram. Então, tendo nele também crido, vocês também creram nessa palavra, nesse evangelho, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, ele declara no versículo 14, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém e amém. Então, aqui, resumindo, pela palavra do Evangelho, né, pela pregação do Evangelho, que ali está o propósito, né, o ide, o pregar o Evangelho. Por essa ministração, nós ouvimos a mensagem, ouvimos o Evangelho, nós passamos a crer nele, fomos selados pelo Espírito Santo, e esse Espírito que está em nós, que não me pertence, que não nos pertence, é o penhor. É algo que o Senhor deixou aqui penhorado. E se ele deixou penhorado, o que significa? Que um dia será requerido, né? Que um dia será resgatado. Aqui uma clara referência ao arrebatamento, né?
a segunda vinda do Senhor Jesus e quando a igreja será então ali assunta, né, aos céus, subirá aos céus. Mas até lá, então até esse grande dia, quando o Espírito Santo, o penhor, ele será requerido, nós o temos. Nós temos o Espírito Santo na atribuição ali confiada a nós, ou no cumprimento do propósito confiado a nós. E qual é esse propósito? Pregar o Evangelho. Isso para que outras pessoas ouçam, para que outras pessoas creiam nele, para que outras pessoas também sejam seladas pelo Espírito Santo. Pregar o Evangelho para toda criatura e em todos os lugares, Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através da igreja. A igreja recebe e a igreja também dá, né? A igreja ouve e a igreja também prega. Cumpre o ide do Senhor Jesus. Amém e amém. Aqui, irmãos, para nós finalizarmos, algumas rápidas aplicações à igreja, à luz de Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Primeiro, agradeça a Deus pelo plano eterno, né? Um plano que vem e vai de eternidade a eternidade. Desde o princípio, antes da fundação do mundo, o plano de salvação já estava preparado para ti. O teu nome já estava ali preparadinho no coração do Senhor. Então agradeça a Deus pelo plano eterno. Segundo, louve-o pela escolha que ele fez. Foi uma escolha do Senhor. Não foi por mérito, nem por validação, nem por obras, nem por algo que nós fizemos ou podemos fazer. Foi porque ele quis. E foi a quem ele quis. Uma observação aqui é que nós nunca saberemos quem os são. Ainda que haja a predestinação, ainda que Deus saiba de todas as coisas, a questão é que nós não sabemos. Então, qual é o nosso papel? É ficar questionando? Quer dizer que tem pessoas que eu vou pregar e não vão se converter porque vão para o inferno mesmo? Não, esse não é o meu papel. O meu papel é agradecer a Ele, porque eu fui escolhido, foi revelado a mim, mas o meu papel também é prega a palavra. Então, pregar a palavra de Deus, cumprir o propósito do Senhor Jesus Cristo, que vem sido mais claro a partir de Atos dos Apóstolos. Prega a palavra. Terceira aplicação, adore-o pelo mistério revelado, né? Ele nos fala, esse mistério, o quanto Deus está no controle de tudo. Quando nós lemos unicamente este bloco aqui do capítulo 1 de Efésios, nós percebemos que nós servimos a um Deus que realmente está no controle de todas as coisas. Então, adore-o pelo mistério revelado. Em quarto lugar, a quarta aplicação, sinta-se agraciado pela presença do Espírito Santo. Então, na lida dessa vida e no cumprimento do propósito que nos foi ali confiado, nós não estaremos sós. O Espírito Santo do Senhor está conosco, assim como Jesus prometera, né? E em quinto e último lugar, a quinta aplicação, seja responsável, né, com o penhor a ser resgatado. Seja muito responsável com este penhor que se encontra dentro de ti e um dia será requerido, será resgatado. Me refiro ao Espírito Santo, né? Um dia esse selo inviolável e garantido do Espírito Santo será requisitado por Deus, será, como diz o texto, resgatado pelo Senhor. Então que Ele nos abençoe, irmãos, e a Ele então a glória, né? Por esta revelação, pela revelação ali por meio do apóstolo Paulo e do Espírito do Senhor, por esta carta aos Efésios, pela revelação de seu plano de salvação eterna e porque eu e você, a Igreja do Senhor Jesus, se encontra então aí no meio deste plano de salvação eterna. Que Ele nos abençoe, irmãos, e até a próxima quarta-feira, quando nós continuaremos então a partir do bloco do capítulo 1, versículo 15, até o versículo de número 23. E certamente Deus continuará falando conosco e aplicando ainda mais este propósito na nossa vida, que o plano de Paulo, de que houvesse continuidade deste propósito por meio da igreja, irmãos, que esse plano se cumpra em nós. Vamos ouvir para que também possamos
praticar o propósito do Senhor. Oremos a Ele, irmãos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra que nos ensina, que nos inspira, que nos faz pensar, refletirmos, ó Deus, e dá-nos força também, Senhor, para que sejamos alegria no teu coração, Senhor, para que, pondo em prática este propósito, iniciado ali em Atos dos Apóstolos, possamos ser bênção nas tuas mãos e bênção para a vida daqueles que ainda não te conhecem. Continua falando conosco por meio desse texto, por meio de Efésios. Traz edificação, ministração, crescimento que procede de ti. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmão.